Olá pessoal, eu sou o Miguel Marcondes, designer aqui no Ateliê de Software, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as heurísticas de Nielsen. São 10 heurísticas. Jacob Nielsen já falava sobre experiência do usuário e a interação do humano-máquina desde os anos 90. Heurísticas são métodos ou processos que você pode usar para te ajudar a tomar decisões. A primeira heurística fala sobre visibilidade do estado do sistema. O sistema sempre deve dar um feedback para o usuário do que está acontecendo, feedbacks positivos ou negativos. Um bom exemplo disso é o Airbnb. Por exemplo, se você for fazer filtros nele, ele vai te mostrar que os filtros estão sendo selecionados. Se você aumentar a quantidade de pessoas que você quer para um quarto ou uma casa que você está alugando, ele vai te mostrar isso. Então você vai saber que uma ação que você está fazendo está mudando um estado do sistema. A segunda heurística fala entre a compatibilidade entre o sistema e o mundo real. O sistema sempre deve falar a língua que o usuário usa. Então, por exemplo, se você estiver desenvolvendo um sistema jurídico, você provavelmente vai usar jargões jurídicos. Além disso, a gente fala também sobre os símbolos que vão existir no sistema. Um bom exemplo é o ícone de um disquete que faz a ação de salvar, que é um ícone antigo, mas que foi utilizado como salvar na época. Talvez nem faça mais sentido usar esse ícone, mas na época foi um bom uso de utilizar um símbolo que existe no mundo real e trazer ele para dentro do sistema e atrelar ele a uma ação semelhante entre o sistema e o mundo real. A terceira heurística fala sobre a controle e liberdade do usuário. Você nunca deve punir ele por uma ação que ele tomou, que às vezes foi uma ação errada por falta de informação ou por pura curiosidade. Então você deve deixar saídas de emergência. Um bom exemplo disso é a lixeira de qualquer e-mail, que você pode deletar um e-mail errado, um e-mail importante errado por algum motivo, mas ele vai estar lá na lixeira por algum tempo ou até você limpar ela. A quarta heurística fala sobre consistência e padronização. O nome diz muito sobre isso. Você deve manter uma consistência no seu sistema. Se você está usando um botão verde para tomar decisões afirmativas no sistema, você deve continuar usando isso no sistema todo, porque aí o usuário vai se familiarizando com isso e ele vai aprendendo sobre isso e ele vai conseguir usar o seu sistema de uma maneira muito mais fácil. Um bom exemplo disso também é o Google, que possui uma padronização muito boa entre todos os produtos que ele tem, então você sempre sabe que você está utilizando de um produto Google, por exemplo. A quinta heurística fala sobre prevenções de erros. E parafraseando o Nielsen, melhor do que um design de um bom erro é um design que prevê que os erros aconteçam. Um bom exemplo disso é o Instagram. Hoje no History, quando você tira uma foto, se você clica no X para parar de colocar aquela foto no seu History, ele te avisa: olha, você quer mesmo descartar essa foto? Ou você clicou sem querer e quer manter e continuar essa ação? A sexta heurística fala sobre reconhecimento em vez de memorização. Você deve dar dicas para o seu usuário, informações para ele saber onde ele está. É igual um supermercado, para você saber que você está na área de laticínios ou de frios. E-commerces costumam fazer isso. Você começa a andar, a Amazon faz isso muito bem, e-commerces no geral, porque você vai entrando em categorias dos produtos e com isso você consegue saber que você está em eletrônicos, buscando sobre impressoras ou sobre câmeras. A sétima heurística fala sobre eficiência e flexibilidade de uso. Você vai ter usuários no seu sistema que estão acessando pela primeira vez e usuários que já estão usando há um bom tempo. Minha mãe, por exemplo, se ela vai usar o computador, ela clica com o botão direito para copiar as coisas. Eu sou um usuário mais avançado, eu uso todos os atalhos que eu conheço para que eu consiga terminar minhas tarefas mais rápido, mas não tem um problema existir usuário que não vai fazer uso disso e o usuário que vai fazer uso disso. O importante é você dar ferramentas para que o usuário mais avançado tenha mais eficiência para executar tarefas. A oitava heurística fala sobre estética e design minimalista. Você não deve colocar informações a mais numa tela. Isso vai fazer com que o usuário tenha que analisar elas e se essa informação não fazer sentido, não coloque ela lá. Coloque só o que é necessário na tela. O Medium faz isso muito bem. Ele tem uma hierarquia bem bacana entre as informações, entre os artigos, entre a barra superior de ações. Nona heurística fala sobre reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erro. Igual os Windows antigos tinham mensagens de erro, por exemplo,
falando sobre estouro de memória ou com códigos hexadecimais que o usuário não sabe sobre aquilo. Então você não deve fazer isso. Se você for escrever uma mensagem de erro, escreva de uma maneira que a pessoa consiga analisar e tomar uma decisão para corrigir aquele erro. A 10ª heurística fala sobre ajuda e documentação. O melhor sistema seria aquele que a gente não precisa de uma documentação, não precisa de um tutorial, que ele seja tão intuitivo e as ações que você vai tomar sejam tão naturais que você não precise disso, mas ao mesmo tempo você precisa de uma documentação, que os seus usuários vão ser de públicos diferentes e com curvas de aprendizado diferentes. Então, para isso, você precisa também tomar bastante cuidado para fazer essa parte de documentação, fazendo uma pesquisa que o usuário consiga achar exatamente o que ele está procurando, atrelado a ações, por exemplo, que ele vai tomar. Então é isso, pessoal. Esse é um novo formato que a gente está tentando. Se gostaram, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. E valeu, até a próxima.